Olá, saúdo com a paz do Senhor Jesus. Hoje daremos sequência ao nosso curso de síntese da Bíblia e falaremos sobre o livro de Gênesis, um novo tema, imagem e semelhança de Deus. O texto que leremos para a nossa meditação se encontra em Gênesis, capítulo 1, verso 26, que diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Hoje daremos sequência ao nosso curso, como disse, estudando o segundo grande tema do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Na aula anterior, vimos que a primeira verdade revelada nas Escrituras Sagradas é Deus, um ser soberano, excelso e glorioso, que com seu imensurável poder e autoridade criou os céus e a terra. A glória de Deus manifesta na criação começa a responder a primeira e elevada pergunta de interesse aos seres humanos, que é: quem é Deus? Hoje mostraremos como Deus, em sua palavra, a Bíblia Sagrada, responde à segunda pergunta de máxima importância para todas as pessoas na Terra: quem é o homem? Nos capítulos 2 ao 5 do livro de Gênesis, somos informados sobre a origem do ser humano na Terra, sobre a substância de que fomos formados, do pó da terra, e como, havendo sido tornados criaturas especiais aos olhos de Deus, deixamos, pelo nosso pecado, perder nosso brilho original. Criado imagem e semelhança do próprio Deus, o ser humano tornou-se um ser especial, com características do próprio Deus, possuidor de uma natureza espiritual e portador de atributos próprios de Deus. O conhecimento dessa realidade assume máxima importância para a convivência humana, porque esse é a verdade que dá ao homem um propósito de vida, confere sentido às suas ações no mundo e acrescenta valor à sua existência na Terra. O alcance desse entendimento é um convite ao relacionamento pessoal com Deus, a mensagem que Deus nos comunica por meio de sua palavra. Assim, o relato bíblico da criação lança os fundamentos para o conhecimento de nós mesmos e para a compreensão do que devemos ser em relação às demais pessoas. Como um ser especial, o homem sente-se objeto do amor de Deus, a quem procura corresponder com adoração e amor recíproco. Esse é o segredo que desvenda o sentido do amor. É assim que aprendemos a amar ao próximo e a nós mesmos. A raça humana, a despeito do que tem sido sugerido sobre as diferenças físicas superficiais entre as pessoas, ao que erroneamente alguns chamam de raça, tem em Gênesis 2 a explicação para o fato de que os seres humanos, eles pertencem a apenas uma só raça, a raça humana. O exame cuidadoso dos grupos de pessoas com diferenças físicas superficiais revelam que todos são, de fato, do mesmo sangue. Fato afirmado em Gênesis e reafirmado ao longo das Escrituras.
No relato bíblico da origem do homem, não há vestígios que indique a ideia de que o homem tenha tido origem em criaturas simiescas ou hominídeos, como propõe o cientificismo popular moderno. Em Gênesis, encontramos a descrição objetiva do primeiro casal. Macho e fêmea os criou. É o que consta em Gênesis 1, 27. O propósito do Criador é obviamente identificado logo a seguir. Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. A capacidade de reproduzir filhos com uma variedade de características diferentes foi transmitida por Adão e Eva e Noé e sua família aos seus descendentes. O desenvolvimento da verdadeira ciência coaduna com essa realidade. Os princípios básicos da genética, por meio de recente projeto Genoma Humano, demonstram que toda a humanidade é biologicamente uma só raça. No capítulo 2 de Gênesis, vimos como a infinita sabedoria de Deus na criação fez da criatura humana imagem e semelhança de Deus. Uma fonte que sustentava em si mesma o bem. No entanto, a liberdade moral e a capacidade intelectual, concedidas de maneira distinta em relação às demais criaturas, fez de Adão e Eva pessoas capazes de fazer escolhas com responsabilidades. Assim, a decisão de comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, em desacordo com a vontade de Deus, não era uma armadilha, nem um teste. Era simplesmente o resultado de uma escolha consciente que deviam fazer. A liberdade consciente de escolha, ou simplesmente livre-arbítrio, tem sérias consequências em relação ao destino de uma pessoa e exige responsabilidade. Somente o que anda em comunhão e obediência a Deus poderá cumprir responsavelmente o seu livre-arbítrio dentro dos propósitos de Deus. No propósito de criar um ser com quem pudesse se relacionar e estabelecer contínua comunhão, Deus precisava criar um ser livre. No entanto, Deus sabia que o ser humano, imagem e semelhança de Deus, poderia usar o livre-arbítrio concedido para escolher o mal em lugar do bem. Mas Deus queria um ser livre com quem pudesse se relacionar em amor. Como o amor é o resultado de uma escolha, só quem é livre para escolher pode escolher a amar. O capítulo de Gênesis 3 explica as estratégias que o tentador usou para seduzir e enganar o primeiro casal. Embora o padrão de ação das tentações que os homens sofrem no mundo seja o mesmo desde o Éden, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, em Gênesis, o tentador seguiu uma estratégia sutil para alcançar o seu intento maligno. Em primeiro lugar, isolou Eva de Adão. Depois, lançou dúvidas sobre a motivação de Deus. Depois, contestou o que Deus disse. E, por fim, chamou a atenção de Eva para objetivos desejáveis
o que modernamente chamamos de ética situacionista. E então apresentou as vantagens de sua proposta e apelou para os sentidos. A estratégia do tentador deu resultados. Depois que Adão e Eva escolheram comer do fruto, os seus olhos foram abertos. Agora sabiam o que era bem e mal. E aqui se concentra a questão fundamental para a vida. Não é suficiente saber o que é certo. É necessário escolher o que é certo. A morte, que era uma possibilidade no Éden, tornou-se uma realidade em resultado do pecado da desobediência. Para a humanidade, a morte é vista como o evento que marca o término da vida física. Contudo, no contexto da palavra de Deus, o acontecimento que causou a morte gerou também muitas outras implicações. A separação da alma do corpo, a distorção da personalidade humana, a má convivência entre os homens, a separação do homem de Deus, a dor e o sofrimento no mundo e, por fim, a perdição eterna com a degradação do ambiente e da natureza. Somente a vitória conquistada por Jesus sobre a morte tem poder para reverter todas as consequências que o pecado original, a desobediência de Adão e Eva, causou e restaurar a comunhão inicial com Deus. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Encerramos aqui mais um episódio do nosso curso de síntese da Bíblia e convidamos para seguir conosco neste curso para outras aulas e outras informações sobre a palavra de Deus. Que Deus o abençoe.